Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e no vídeo de hoje nós vamos continuar ainda falando sobre TCC. Bem, uma coisa importante que faltou falar, que na verdade é muito interessante e que precisa um certo cuidado, é a questão da formatação. Professor, formatação, meu Deus, isso daí é muito complicado. De fato, são regrinhas que eventualmente possuem ali uma necessidade de ter uma maior atenção. Mas existem algumas dicas fundamentais que tu pode estar seguindo aqui. A primeira delas é: leiam antes o padrão de formatação da tua instituição. Verifica o que ele está utilizando, qual a abordagem. Provavelmente essas são as regras da ABNT. Então, se tu começa logo desde o início colocando as regras da ABNT, não vai ter tanta dificuldade ao fim. Então, busque informações para desde o primeiro momento já começar a colocar de forma correta. Então, te imagina que se tu começa lá colocando a formatação do texto, mantenha já o padrão, porque depois alterar tudo é muito mais complicado, é muito mais chato, porque tu já vai ter escrito tudo, aí vai ter que buscar análise, recuo, questão de como que vai ser a forma de citação. E aí tem a citação. Bem, perceba que a citação ela pode ser realizada normalmente tanto como autor data ou nota de rodapé. Então, nunca tu vai poder utilizar as duas ao mesmo tempo. Então, se tu vai fazer uma citação e vai colocar ali a referência como autor data, beleza, tu vai usar ao longo de todo o seu trabalho isso. Agora, o que tu não pode fazer é mesclar as duas. Não posso utilizar as duas. E se eventualmente eu preciso fazer uma citação direta, colocar uma coisa maior, aí tu lembra que se tiver um quantitativo, ultrapassou as 3 linhas, eu já gosto de colocar de recuo. Então você vai lá, faz o recuo e coloca ali na citação daquela de recuo, ou seja, não está no corpo do texto, colocou ali para o lado. Existe também a questão das citações indiretas. E a citação indireta é aquela que tu vai colocar ao longo do texto corrido e atribuir isso a uma fala a alguém. Então é importante tu definir junto ao seu orientador qual é o modelo que tu pretende utilizar. E assim, a questão da citação ela é muito importante, porque no TCC não se busca criar uma tese, como nós já falamos, né? Então, às vezes o aluno ele traz muita informação, mas ele não diz de onde veio aquilo. Então, te imagina, o aluno foi lá e escreveu sobre a parte da historicidade, né, que nós já falamos como capítulo 1. Te imagina que o aluno falou 2 páginas sem fazer nenhuma citação. Da onde que esse aluno tirou isso? Como que ele pegou toda essa informação? Então, te imagina que é fundamental que haja uma base. Então, o seu texto, a sua redação, na verdade, ela vai fazer cognições, ela vai pegar e fazer uns encaixes sobre aquilo que se pretende citar. Porque na graduação não se tem esse interesse em criar, ou então tu não tem uma base de pesquisa para criar aquilo tudo. Claro, por suposto, e se tu tens uma base de pesquisa, ela deve ser mencionada. Então, qualquer autor, quando vai mencionar uma cadeia de eventos, uma cadeia lógica sobre histórica ou fundamentos, vai ter citações. Porque antes há coisas pertinentes, há fundamentos pertinentes, há toda uma temática relevante. Então, é muito importante que você tenha atenção a isso. Precisa fazer citações antes para ilustrar a sua cognição, o seu objetivo, a sua redação. Então, no caso, o seu texto próprio vai ser fazer os encaixes sobre aquilo que tu está utilizando como referencial bibliográfico. Então, te imagino, da historicidade, que a gente sempre fala do nosso capítulo 1. Bem, então eu vou falar da origem. Começou assim, assim, assado, de onde tu tiraste aquilo? É um de conhecimento público, é notável, todo mundo sabe daquilo, a ponto de que não precisa ser citado? Não, às vezes tu tirou isso de um artigo, tu tiraste isso de um livro, então é importante colocar nem que seja uma menção da onde que está vindo aquela base. O doutrinador fulano de tal explica que. E aí tu pode construir com as suas próprias palavras, faça uma referência, claro, por suposto, mas então isso é muito importante. Tu não deve construir tantas coisas acerca do sua própria redação, tu tem que sempre fazer uma lógica, um encaixe sobre aquela citação e aí discorrer com base daquilo. É o que a gente chama de fundamento de autoridade, porque se eventualmente durante a apresentação da banca tiver alguma indagação acerca daquilo, tu vai falar, não, na verdade aquilo ali é fulano de tal que está dizendo. Então não é você tira a responsabilidade de ser você e daí tu atribui a outrem, tu atribui a um autor, né? Então isso é muito importante, utilizar os fundamentos de validade. E professor, como eu faço as citações? Bem, depende da regrinha que tu vai estar utilizando, mas de regra geral, a minha sugestão é que tu busque desde logo ver o regimento da sua instituição, para que possa verificar quais são as regras que são utilizadas no TCC e desde o primeiro momento selecionar, eu quero autor data, eu vou fazer nota de rodapé. Então, escolheu a sua hipótese, já veja como que é cobrado na sua instituição e já comece a fazer desde o início, ok? Isso é muito importante, te adianta bastante e vai garantir tempo na construção do seu trabalho, beleza?
Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí e até a próxima. Se inscreva no canal. Um abraço!